Eu comecei ainda uma criança no mundo das drogas. Eu comecei como muitos começam, ou a maioria, com um cigarro, um copo de cerveja. Para mim era normal, era legal, era bonito, chamava atenção na escola. Eu comecei, era uma criança. E por consequência, irmãos, eu fui conhecendo. A Bíblia diz assim que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E eu comecei a me envolver com más companhias, influências. E eu ainda uma criança, irmãos, tinha 10 para 11 anos. Eu fui influenciado e curiosidade, irmãos, eu queria fazer, eu queria ser igual àquele amigo, porque aquele amigo destacava, eu queria ser igual. E eu fui conhecendo a maconha. Através da maconha eu conheci a cocaína. Até que chegou, irmãos, a destruição da minha vida, o crack. Eu conheci o crack, irmãos, e o crack me consumiu. O crack destruiu a minha família, irmãos. O crack destruiu a minha casa, irmãos. E eu comecei a usar crack todos os dias. Aquele copo de cerveja, ou às vezes aquele baseado que não tinha nada a ver, se tornou sim, irmão. Eu se tornei dependente daquela maldição. Por consequência de uma atitude mal tomada, irmão, a minha vida foi totalmente destruída. Eu fui me aprofundando cada vez mais no crack, na cocaína, e aquilo foi consumindo, irmãos. Eu falo que aquilo na minha vida foi como que se fosse um câncer, mas aquilo era um câncer na minha alma, irmãos. Aquilo estava me comendo, estava assim derretendo a minha vida, irmãos. Eu estava chegando a cada vez mais, irmãos, ao fundo do poço. E por consequência das drogas, eu conheci o crime, irmãos. Eu conheci o crime porque aquele dinheiro que meu pai e minha mãe me davam, às vezes inocentes, para mim comer um lanche, para mim comer uma pizza ou tomar um sorvete, eu usava droga, mas aquele dinheiro já não dava mais, porque quanto mais eu usava, mais eu queria, irmãos. E eu comecei a fazer pequenos furtos, eu comecei a me envolver, irmãos, no crime, a cada vez mais se aprofundando no crime. Eu com 17 anos, irmãos, eu fui preso com uma quadrilha de assaltante. Olha na onde que eu já estava envolvido por causa das drogas. Eu me lembro, irmãos, do sofrimento da minha família, a polícia invadindo dentro da minha casa, a polícia me tirando de dentro do meu quarto, para me levar para a delegacia, para fazer interrogações, humilhações, a minha família passando toda aquela humilhação, irmão. A droga conseguiu atingir totalmente a minha família, irmãos. A minha família estava totalmente destruída ali já, irmãos. A minha família já não sabia mais o que fazer, irmãos. Perante a medicina, não há remédio para a droga. Não há cura. Não há um remédio que você vai lá, eu quero um remédio para a droga aqui, não. Irmãos, e não tinha cura mais para a minha doença, não tinha mais cura. Aos olhos naturais, irmãos, aquilo não tinha mais jeito, para a minha recuperação não tinha mais jeito. Eu não tinha, a sociedade já não acreditava mais na minha recuperação. A minha família não acreditava mais na minha recuperação, porque era decepções em cima de decepções. Eu comecei sim a me aprofundar mais e mais. E chegou um certo momento na minha vida, irmãos, que o delegado, o promotor de justiça da cidade de Sertãozinho, chegou uma certa hora que ele olhou para mim e falou: não, para você não tem mais jeito. Eu estou batendo a carta para a FEBEM de São Paulo, você vai para a FEBEM de São Paulo. Na época era FEBEM, nem Fundação Casa era ainda. Você vai para a FEBEM de São Paulo, porque a FEBEM de Ribeirão Preto está desativada. Mas por influência da minha família conseguiu um bom advogado na época,
E eles me mandaram por uma casa de recuperação em Franca. Na onde eu fiquei nesta casa de recuperação durante 1 ano, irmãos. Eu fiquei dentro daquela casa de recuperação, tentando buscar a minha libertação, a minha cura, a minha transformação. Eu fiquei dentro daquela casa, e eu saí, irmãos. Chegou a minha época, eu saí, e eu voltei para a sociedade. E eu continuei, sim, irmãos, a praticar os mesmos atos depois de um tempo, porque lá eu não tive um encontro realmente com Jesus Cristo. Eu não tive um encontro genuíno com a palavra de Deus. Nós poderíamos falar daquela mulher do fluxo de sangue, que ficou 12 anos, irmãos, sofrendo, e nada, aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha em remédios, em médicos, em medicinas. Aquela mulher só foi curada quando ela tocou em Jesus. Amados, e o meu sofrimento foi piorando, irmãos. Eu se tornei um escravo do Satanás, irmãos. Irmãos, quantas vezes eu fiz vigília para o diabo, noites e noites e noites, perdidas por causa da droga. Eu cheguei numa certa situação, irmãos, que eu chegava a dormir na rua. Eu ficava 3, 4 dias dormindo na rua, porque eu não tinha coragem de voltar para casa. E a minha família me vê naquela situação desesperadora. Eu cheguei a pesar 49 quilos por causa do crack. Irmãos, eu estava na pele e no osso. A minha mãe me falava que ela abria a porta do meu quarto fedia. Eu estava, irmãos, eu estava soltando crack pelo corpo, irmãos. Eu estava fedendo espiritualmente e fisicamente. Irmãos, o diabo estava assim, eu estava possuído por aquela força maligna. Eu dormia na rua, irmãos. Quantas vezes, desesperado, que eu já não tinha mais força para roubar, que eu não tinha mais força para fazer assalto, eu batia na porta da casa dos outros, para pedir 50 centavos, para tomar um copo de pinga. Quantas vezes eu cheguei numa situação, uma vez a gente usava droga, dentro de um terreiro de um amigo nosso, que ele recebia espíritos malignos naquele terreiro, e a gente usava a droga dentro da casa dele, e fazia 3 dias que eu estava naquele terreiro, usando crack, irmãos, usando droga, me destruindo, e a minha família desesperada, não sabia se eu tinha morrido, se eu estava vivo, se eu estava preso. E chegou um certo dia, que saiu eu e este amigo meu, nós saímos para roubar, irmãos, e a fome começou a tomar conta de mim, a fome, a sede, eu já não tinha forças para mais nada, irmãos. Eu me lembro que eu vi algo no lixo, e eu comecei a comer algo daquele lixo. Olha a situação que o Satanás me pôs, irmãos. O Satanás, ele me humilhou de uma forma tremenda. O Satanás, sim, irmãos. Eu estava com os dias contados pelo Satanás. Ele queria ceifar a minha vida. Ele queria destruir a minha família. E eu fui me envolvendo, cada vez mais. E por consequência das drogas, conheci o crime. E depois eu comecei a me envolver com o tráfico de drogas. Eu me envolvi no tráfico de drogas e comecei a me envolver com traficantes de nome, de renome. Comecei a me envolver no crime. Tive 3 convites para ser batizado em uma facção criminosa. Irmãos, e por consequência de tudo isso, eu fui preso. Eu fui preso em flagrante, já era maior de idade, já não tinha jeito mais de ir para a casa de recuperação. Aí eu já estava assim, me encontrava dentro de uma cadeia, irmãos. E fui condenado 3 anos e 50 dias de reclusão, por consequência do tráfico de drogas. Amados, aí o diabo acabou de tomar posse da minha vida e de destruir a minha família. E neste meio termo desta história toda, irmãos, eu conheci a minha esposa.
A minha esposa também passou toda esta humilhação por causa das consequências dos meus atos, irmãos. A minha esposa foi uma mulher que sempre trabalhou, que nunca usou droga, nunca usou álcool, nunca usou nada, de uma família abençoada. Mas a minha mulher, sim, irmão, pelejou junto com a minha família. A minha esposa, ela batalhou, irmãos, pela minha recuperação.